Memphis Depay cogita sair do Corinthians depois da treta no vestiário da última partida. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também de Ramon Dias, o técnico do Corinthians que balança decidiu abandonar uma das suas apostas no início da temporada. Câmara Nacional de Resolução e Disputas recusa pedido do Corinthians que pode sofrer punições pesadas, com direito à proibição de inscrição de atletas e até perda de pontos por causa de dívidas com clubes e jogadores. Vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre Ramon Dias, técnico do Corinthians ameaçado de demissão, abandonou uma de suas apostas do começo da temporada. E em janeiro, assim que o time se reapresentou das férias, Léo Maná era encarado como uma alternativa para a lateral direita. Até por isso o Corinthians permitiu que o Fagner fosse emprestado ao Cruzeiro, com parte dos salários sendo pagos pelo Timão. Pois bem, algumas semanas depois o Léo Maná perdeu a condição de reserva imediato do Mateuzinho. Nas últimas 3 partidas o Maná nem sequer foi relacionado para o banco de reservas. Quem tem ocupado esse espaço é o Jacaré, jogador de só 18 anos de idade, que disputou a Copa São Paulo de Juniores. O Maná perdeu de vez moral com a comissão técnica do Ramon Dias depois do empate em 2-2 contra o Guarani, quando ele cometeu falhas defensivas e ofensivas. E a julgar pelo que está acontecendo recentemente, já dá para descartar a presença do Maná no banco de reservas contra o Santos nesse domingo na Neoquímica e também na próxima quarta-feira contra o Barcelona de Guayaquil, jogo da volta da pré-Libertadores da América. Só para completar, ainda sobre o Ramon Dias, treinador argentino precisa da classificação para a final do Campeonato Paulista para escapar de demissão. Se ele for eliminado pelo Peixe nesse domingo, com uma derrota feia por 3-0, 4-0 ou algo do tipo, nem deve comandar o timão diante dos equatorianos. Uma informação importante: Memphis cogita deixar o timão. Informação publicada pelo portal RTI, ainda não há confirmação nem do Corinthians, nem do staff do Memphis a respeito desse assunto. O que está rolando? O que há por trás dessa notícia? Na última quarta-feira, depois que o Timão perdeu por 3-0 para o Barcelona, rolou um estresse forte no vestiário alvinegro. Discussão pesada entre Memphis Depay, Gustavo Henrique e outros jogadores. O Memphis saiu criticando a defesa, entre outras coisas, por não avançar nas linhas. Gustavo Henrique defendeu seus colegas, afirmando que o Memphis precisa ter um comportamento mais profissional, abusar menos da noite, se preocupar mais em ser atleta. Outros jogadores saíram em defesa do Gustavo Henrique contra o Memphis Depay. Cheguei a ouvir que o Memphis não é querido pelos jogadores do Timão há bastante tempo. Essa informação não é a que eu tenho. Atleta que, exceto por essa discussão, tem boa relação com o restante do elenco, cara que chega cedo, vai embora tarde, super profissional, apesar de fato ter vários outros compromissos extracampo que já causaram algum incômodo dentro do Parque São Jorge. Sobre a possibilidade dele ir embora, o contrato do Memphis no Timão só se encerra em junho de 2026 e por aqui ele é super bem pago. São pelo menos 3 milhões de reais fixos e livres de impostos por mês. Se todas as metas forem batidas, os vencimentos do Memphis podem alcançar até 4 milhões e 700 mil reais, também sem impostos, toda a carga tributária ficando para o Timão. Outra coisa, se o Memphis de fato cogitar ir embora, ele vai precisar pagar 5 milhões de euros de multa para o Corinthians pela quebra do vínculo. Isso está previsto no acordo entre os times. E se for para jogar em outro clube, aí haveria a necessidade de um pagamento de uma multa rescisória de 10 milhões de euros, embora dos 10 milhões, 5 milhões ficassem para o Memphis Depay. Então, na prática, para que o Memphis Depay deixe o Corinthians, há a necessidade de um pagamento ao Timão de 5 milhões de euros de multa, que hoje equivalem a mais ou menos 31 milhões de reais. Só para completar em meio a esse clima quente, organizadas do Corinthians estiveram no centro de treinamento alvinegro nesse sábado e conversaram com os jogadores exigindo uma postura diferente do time no confronto contra o Santos. Os atletas admitiram que não foram bem nas 2 partidas contra a Universidade Central e também no 3-0 contra o Barcelona. Vamos checar em campo como é que o Corinthians se comporta e os desdobramentos do resultado. Ramon Dias demitido? Memphis cogita ir embora mesmo?
aguardemos cenas dos próximos capítulos. Queria saber de você, torcedor corintiano, como é que você está vendo esse momento? Usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre os potes da Libertadores da América. A gente vai conhecer no dia 17 de março, não essa segunda, a outra, os grupos da fase de grupos da Libertadores da América. E esse sorteio vai se basear em 4 potes que já estão definidos. O pote 1 reúne os cabeças de chave, com o Botafogo, que já se sabe será do grupo A por ser o campeão, além de Palmeiras, Flamengo e São Paulo como representantes brasileiros. Eles serão cabeças de chave. No pote 2, ou melhor, só para completar, o pote dos cabeças de chave ainda conta com River Plate, Peñarol do Uruguai, Nacional também do Uruguai e Racing da Argentina. Pote 2 tem somente um representante brasileiro, o Internacional. No pote 3, o Fortaleza. O pote 4 pode ter Bahia e Corinthians, times que vêm da pré-Libertadores. O Bahia com a situação mais ou menos encaminhada depois de empatar com o Boston River em 0-0 no Uruguai. Corinthians em situação bem delicada, precisando devolver a derrota por 3-0 contra o Barcelona em Guayaquil. Bora falar agora sobre o Corinthians com informação exclusiva. O zagueiro Patrick, revelado na Portuguesa, 25 anos de idade e atualmente no Novo Horizontino, tem sido observado de perto pelo Timão. Corinthians busca há algum tempo um zagueiro canhoto, mas não tem grande grana para gastar. O investimento precisaria ser barato. Recentemente, representantes do Patrick entraram em contato com dirigentes corintianos para discutir a possibilidade de uma transferência do atleta do time da Série B para o Corinthians. Só para lembrar que o Novo Horizontino ficou bem perto do acesso da segunda para a primeira divisão no ano passado e fez um campeonato paulista bastante digno, sendo eliminado pelo São Paulo por derrota ao perder por 1-0 para o Tricolor na última segunda-feira no Morumbi. Patrick é titular absoluto desde que se transferiu da Portuguesa para o Novo Horizontino no ano passado. A operação de compra do Novo Horizontino custou cerca de R$700 mil, então dá para imaginar que ele poderia chegar ao Timão por algo na casa dos R$5 milhões. Investimento baixo, levando em consideração o nível de gastos com os zagueiros recentes que o próprio Corinthians contratou. Não há acordo entre as partes. O que há é uma reunião prevista para os próximos dias entre os representantes do departamento de futebol do Corinthians e também do staff do atleta na tentativa de um acordo. Só para completar em relação ao Corinthians, contar que o Timão anunciou a renovação do contrato de patrocínio com a Unicesumar, mas com mudança importante. O contrato que se encerrou em 28 de fevereiro foi estendido até dezembro desse ano com alterações. Em vez de ficar na parte frontal do calção do time masculino e feminino, a Unicesumar vai estar apenas na parte de trás do calção do time masculino. E da Nicola, que história é essa de briga no vestiário do Corinthians? Abraço. Bora falar um pouquinho sobre esse tema que é super importante. O blog do Paulinho trouxe nessa quinta-feira a informação de que o pau quebrou depois da derrota do Corinthians por 3-0 para o Barcelona em Guayaquil. Com direito a o Memphis jogando uma cadeira no Gustavo Henrique, com o pessoal se batendo e o Fabinho Soldado tentando interceder e tomando um tapa no meio da confusão, enfim. Comecei a ligar para Deus e o mundo. Uma pessoa de oposição, que hoje não tem cargo dentro do Corinthians, assegurou que é verdade. Mas aí a gente precisa ponderar em que pé dá para avaliar essa circunstância. Entrei em contato com 2 pessoas próximas ao Augusto. As 2 pessoas se recusaram a responder. Já uma terceira, mais próxima de um dos atletas citados, confirmou uma discussão forte entre os jogadores. Mas garante que essa discussão não envolveu apenas o Memphis Depay e o Gustavo Henrique. Foi uma confusão com vários atletas chateados, irritados com o desempenho do time, com o resultado de 3-0. Foi uma discussão acalorada, mas segundo essa pessoa, sem briga, sem soco e sem cadeirada, tá? Então, estou trazendo todos os lados que eu consegui apurar até agora. Não é a primeira vez que há briga em vestiário, ainda que não seja uma briga com soco, mas uma briga na base da discussão e tal. Isso acontece com enorme frequência em praticamente todos os times de futebol. Numa das fontes que eu ouvi até falou assim, cara, se aconteceu é até bom, porque esse time estava muito, muito bonzinho. Vários times no Corinthians super campeões tinham várias quebras de pau, porque os caras se cobravam e queriam o melhor para o time. Enfim, o jogo de domingo, a partir do episódio da derrota e dessa confusão pós-jogo, que é oficial, a confusão existiu, o jogo de domingo passa a ter um papel super importante. Se classificar contra o Santos é fundamental para
manutenção do Corinthians na busca pelo sonho do fim do jejum, o Corinthians não ganha título desde 2019, e também para garantir a sobrevivência do técnico e de vários outros jogadores. O Laércio Abreu, Nicola, se o Corinthians for eliminado, é domingo, tá? E quarta até o Augusto Melo cai. O Laércio tá lembrando de uma coisa importante, né? Eu tava dizendo agora há pouco, se o Corinthians for eliminado pelo Santos e cair na quarta-feira para o Barcelona, o técnico Ramon Dias cai. E ele tá lembrando que aí vai ficar complicado, né? Paulo Garcia tá pedindo para falar sobre o Memphis. Deixa eu falar só mais uma sobre o Memphis. Em meio a todas as especulações que surgiram ao longo do dia, entre elas por causa dessa briga do Memphis com o Gustavo Henrique, a discussão existiu. O que eu não consigo cravar ainda é se teve soco, cadeirada, esse tipo de coisa. Teve muita gente falando em incômodo do elenco para com o Memphis. E aí uma dessas minhas fontes que eu conversei hoje, a pessoa falou, Nicola, eu não consigo ver isso. O Memphis, apesar da dificuldade com a língua, tem uma relação boa com todo mundo, é um dos caras que mais dá exemplo, porque tá quase sempre o primeiro a chegar e um dos últimos a ir embora, sempre faz um trabalho a mais de fisioterapia. Então, se existem regalias contratuais, não são regalias que são vistas no dia a dia. O problema é quando o cara chega por último e vai embora primeiro, quando o cara comete equívocos e erros de disciplina e esses erros são ignorados, não tem multa, esse tipo de coisa. Com o Memphis, segundo essa pessoa, em quem eu confio bastante, não tem nada, tá? Sobre Ramon Dias, a pressão não é grande no Ramon, a pressão é enorme no Augusto. A derrota por 3-0 foi muito mal avaliada e o pessoal tá bem frustrado e pressionando o Augusto para uma demissão. Não acho que faz nenhum sentido trocar antes do jogo contra o Santos, isso está completamente descartado. O que se especula é que, se cair para o Santos, ele ainda vai ter a oportunidade de jogar contra o Barcelona na quarta-feira. Agora, se cair nos 2 jogos, aí é natural que ele seja demitido. E o nome para substituí-lo já está escolhido. Resta saber se esse nome vai aceitar. O nome é do Tite, ao longo do programa eu trago mais detalhes, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Ficamos com o giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas. O que você achou? Deixe no comentário. Você acha que é uma boa o Memphis Depay sair? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.